mas a gente só vai orar se a gente acreditar. Lá no Antigo Testamento, em Josué capítulo 2, tem uma história linda de uma mulher gentia chamada Raabe. E vocês conhecem essa história. Depois de 40 anos no deserto, nos dias de Josué, o povo estava muito perto de transpor o Jordão e entrar na terra da promessa, que era Canaã. E nesses dias, Josué mandou 2 espias para espiarem o território, a cidade, principalmente a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada por uma grande muralha. Segundo os estudiosos, poderia colocar 2 carruagens, uma acima do lado da outra, em cima da muralha. Uma muralha de mais de 10 metros de altura. E aqueles espias foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Alguém disse para o rei que os judeus estavam lá, os hebreus estavam lá. E aí o rei manda uma escolta e chega na casa de Raabe e pergunta pelos espias. Ela via os escondidos lá no eirado, no meio de uma colheita. E ela fala para os soldados: já estiveram aqui, mas foram embora. E depois ela vai, se mostra aos espias novamente e fala para eles o seguinte: uma mulher gentílica. Ela vira e fala assim: eu sei que o Deus de vocês tirou vocês da terra do Egito. Eu sei que o Deus de vocês fez o mar vermelho se abrir. Eu sei que o Deus de vocês sustentou vocês por 40 anos no deserto. Eu sei que o Deus de vocês deu vitórias a vocês contra os inimigos de vocês. E eu sei que o Deus de vocês deu essa terra aqui para vocês. Agora vamos fazer uma coisa: eu salvei a vida de vocês, vocês salvarão a minha quando vocês entrarem aqui. Uma pessoa antes de Deus operar aqui, Deus precisa operar individualmente na vida de cada um de nós. Antes de se revelar um grupo, antes de se revelar uma multidão, Deus se revela pessoalmente a nós. Se você acreditar verdadeiramente, se você buscar de todo o teu coração e de toda a força que há na sua alma, Deus estenderá a sua mão, Deus estenderá o seu braço forte e lhe dará a vitória que você precisa. E aí, eles viram para ela
e falam assim: então, no dia que entrarmos, você coloca esse tecido, essa corda de escarlate vermelha na janela da sua casa. Ela virou e falou assim: está feito. E vocês sabem que depois o povo entra, transpõe o Jordão, cerca a cidade, fica dando voltas lá durante 7 dias. O povo em silêncio, os sacerdotes tocando a trombeta. Cerca de 2 milhões de pessoas rodeando uma cidade em silêncio. No 7º dia, 7 voltas. No final da última volta, os sacerdotes tocam a trombeta. O povo dá um grande brado, um grande grito de vitória. E aquela gigantesca muralha cai diante deles. E quando caiu, Josué ordenou: entrai e conquistai a terra. Com uma coisa interessante, a casa de Raabe estava em cima da muralha, e o ponto da muralha, aonde estava a casa de Raabe, não caiu, porque ela tão somente fez uma aliança com os homens, mas principalmente ela fez uma aliança com Deus. E quando a muralha caiu, sustentou a casa de Raabe, a parte da muralha que a casa dela estava em cima. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer ter vitória na sua família, ouça essa palavra que vem de Deus para o teu coração. Aplica-te ao conhecimento da palavra e busque a Deus de todo o teu coração, de toda a força que há nas profundezas da sua alma, e certamente em tempo oportuno Deus vai operar um milagre, Deus vai mudar a situação. Aqui na oração do Pai Nosso, primeiro Jesus falou assim: entra no quarto. Na grande maioria das vezes, se tem quarto, tem casa. Se tem casa, com algumas exceções poucas, vai ter família. Amém, gente? E aí ele vai ensinar. Eu tenho que caminhar rápido, que tem a Santa Ceia ainda. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Agora, nunca foi a intenção de Jesus que a gente fique repetindo. Se tiver alguma pessoa católica, me perdoe, tá? Não é pra gente ficar repetindo 50 Pai Nosso, 100 Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Ela é uma chave que vai abrir outras portas. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender
que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente assume algumas posições diante de Deus. É um ensinamento, é uma oração modelo. A primeira posição que nós assumimos, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, é a posição de filho. A gente diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando você para de joelho, deitado ou em pé, na tua casa, no meio do mato, aonde quer que você esteja, e você fala assim: Pai nosso que estás nos céus, você está declarando que você tem um Pai que não é aqui da terra. Você está declarando que tem um Pai que é dos céus. Você está declarando que você é filho. Em João capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pastor, todos nós somos filhos de Deus? Não. Todos nós fomos criados por Deus. Agora, filho de Deus é todo aquele que abre o coração e que confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Agora, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. É aquele que confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus disse lá em João capítulo 14, no iniciozinho ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheces o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, a gente nem sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente pode conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era um sermão de despedida. O caminho que Jesus estava falando é o caminho da morte. O Tomé fala assim: a gente nem sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente pode conhecer o caminho? Porque quem não sabe para onde está indo, vai chegar onde? Lugar nenhum. É ou não é? Jesus ali estava se despedindo. Mas logo adiante ele começa a falar assim: eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou falar com o Pai, Ele enviará o Consolador que estará convosco, o Espírito da verdade que vai vos ensinar todas as coisas.
E aí ele diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Você só é filho se o Espírito morar dentro de você, e o Espírito só vai morar dentro de você se você amar Jesus. Ah, pastor, como é que eu mostro que amo Jesus? Você mostra que ama Jesus guardando a palavra dele. Aleluia. A segunda posição é aquela consciência de sabermos que Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Deus é santo? Levanta a mão, diz. É muito santo. Santificado seja o teu nome. É um nome majestoso. É um nome todo-poderoso. É um nome que está acima de todo nome. No céu, mundo dos anjos, na terra, mundo dos homens, e debaixo da terra, o mundo dos demônios. É o nome que está acima de todo nome que se possa nomear, não somente nesse século, mas também nos séculos vindouros. Xandarabacanta lamas. Agora aqui vai doer um pouquinho, tá? Fala com a pessoa do seu lado aí, vai doer um tiquinho. Olhem para mim aqui. Eu tenho a minha mãezinha viva, vai fazer 90 anos agora. Meu pai já voltou para casa. E se vocês olharem para mim, principalmente quem conheceu meu pai, vão perceber alguns traços físicos dele em mim. Algumas características dele em mim. Porque às vezes parece que o filho, de certa forma, acaba sendo uma pequena extensão do seu pai, fisicamente falando. E às vezes alguém encontra você na rua e fala assim: você é filho do fulano, né? Sou. E rapaz, sabia. É agora que vai doer um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Se você diz que é filho de Deus, tem que ter algo de Deus em você. Eu não estou falando da roupa, tá? Porque durante muitos e muitos anos se associava a santificação a cabelo grande e o tipo de roupa. Não que eu seja contrário a isso, de maneira nenhuma. Se a gente é filho, tem algo de Deus em nós.
Quando as pessoas olham para a gente, as pessoas percebem algo diferente na gente. As pessoas percebem um brilho diferente, uma luz diferente, uma atitude diferente, uma índole diferente, um caráter diferente, uma atitude diferente. Por isso Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Tem luz na sua vida? Tem beleza dentro de você? A beleza de Deus está em você. O poder de Deus está em você. O vaso verdadeiramente é de barro. O mosquito quase derrubou o vaso. É barro, mas tem excelência, tem glória, tem presença de Deus em você. Na teologia, nós aprendemos a respeito da santificação, basicamente em 2 estágios. A santificação instantânea, que a palavra santificação vem de uma palavra grega que significa separar. Como se você tivesse uma mesa com 12 laranjas e você pega e separa um. A santificação instantânea acontece quando a gente levanta a mão para Jesus, entrega a vida para Ele. Você foi separado para Deus. E a santificação progressiva é o processo que vai acontecer a partir dali, que vai depender de pessoa para pessoa. O que é a santificação progressiva? É você aprender e praticar, aprender e praticar. Tem que estudar a palavra, tem que aprender a palavra, tem que vir à escola dominical, tem que prestar atenção na pregação, tem que na vida diária separar um tempo para uma devocional. Conhecereis a verdade vos... Mas como é que vai ser liberto se não conhece a verdade? E a verdade que Jesus se refere não é um versículo só que ele está mencionando. É a verdade da palavra de Deus. É mergulhar nesse rio. E à medida que você vai aprendendo, você vai se esforçando para praticar aquilo que você aprendeu, e você vai se santificando mais e mais diante de Deus. Por que eu não faço determinadas coisas? Porque tem alguém me vigiando lá? E eu penso que é muito mais importante ser crente quando não tem ninguém vendo a gente do que aqui. Aqui é muito fácil. Aqui a gente vai na onda, vai no meio da multidão. Mas não se esqueça, quando você pensa que está sozinho, Deus está olhando você lá.
Em João capítulo 5, fala de um paralítico há 38 anos. Lá no tanque chamado Betesda. 5 auditórios, lotado de enfermos. Jesus vai lá. Chega para aquele homem e pergunta: quer ser curado? Ele fala assim: não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, vai outro, chega primeiro que eu. Eu pergunto para vocês, se ele era paralítico, não tinha ninguém para colocar ele no tanque, o que ele estava fazendo lá? A Bíblia diz que ele esperava. E só espera quem tem fé. Quem não tem fé, desiste. Jesus vira para ele, fala assim, olho no olho: homem, toma a tua esteira e anda. Aquela palavra entrou dentro dele. Ele se colocou de pé e saiu andando no meio da multidão. E aí vieram alguns e falaram assim: homem, tu não pode andar não, não pode carregar a tua esteira não, que hoje é sábado. Se fosse hoje, ele ia dizer assim: eu não quero nem saber. E ele virou e falou assim: ó, veio um homem aqui e mandou eu andar e carregar a minha cama. Ele nem sabia quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era ele, porque o texto vai dizer que Jesus sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. Antes de enxergar a multidão, antes de enxergar uma igreja lotada, Deus precisa enxergar você na sua casa, no seu quarto, com a porta fechada. Deus precisa ver no teu coração, nas profundezas da sua alma, um desejo sincero e verdadeiro de amá-lo. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Me perdoe. Se não guarda a palavra, não ama coisíssima nenhuma. É conversa de bêbado. Por que conversa de bêbado? Que o bêbado fala um negócio contigo aqui amanhã e nem sabe o que ele falou. Se bem que tem exceção, né? Nem sei que horas são, pastor. Teve um culto que eu saí daqui. E quando a gente sai do culto, a gente sai cansado, né, pastor? Não é um cansaço físico, é um cansaço psicológico. Que o pastor está aqui, ele está preocupado com um monte de coisa às vezes. Ele está torcendo para tudo dar certo, para o povo ser abençoado, para a glória de Deus descer, o povo voltar para casa feliz. Aí acabou o culto, não sei se foi uma quinta-feira, um domingo.
Quando eu saí do lado de fora ali, aí veio o Ercílio. Não sei se ele está aí, mas a grande maioria conhece o Ercílio da Leoni. E o Ercílio bebia, fumava, cheirava. Aí ele veio pelo outro lado da rua, olhou para mim, veio na minha direção, com a camiseta branca de bermuda, doidão. Pastor, tudo bem? Me deu um abraço, uma baforada. Aí falou assim: pastor, vai lá em casa amanhã, vai lá jantar comigo. Ele marcou um dia lá. Eu fui, me pergunta aí, pastor, você foi? Eu fui nada. Eu pensei assim, nem vai se lembrar de nada. Aí passou mais um tempo, encontrei com ele de novo. Ele falou: poxa, pastor, esperei o senhor lá, hein? Aí eu falei: rapaz, me perdoe. Eu achei que tu não ia se lembrar no dia seguinte. O que eu estava falando mesmo? Então, gente, a gente demonstra que ama a Deus guardando a palavra dele. Tem hora que é difícil, porque parece que você está orando, que você está jejuando, que você está buscando. Às vezes parece que não está acontecendo nada. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Mas deixa eu falar para você, não desiste não. Por maior que seja a luta que você esteja enfrentando, não desiste não. Deus está com você. Não sou eu que estou falando não. É a palavra dele que diz isso. Deus conhece você, Deus vê você. Deus sabe dos teus dramas, dos teus desafios. Quando ninguém está vendo você, quando ninguém sabe o que está acontecendo contigo, Deus sabe. Deus está vendo você. Cada lágrima que você derrama, Deus está vendo. Acredite nisso. Ele é o teu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe abandonasse o filho que ama, Deus o recolheria. Você crê nessa palavra? Bota a mão no peito e diz assim: Deus me ama. Deus me ama. Deus cuida de mim. É Deus que muda situações e que realiza o milagre que eu preciso. Aleluia. A posição de ter uma vida santa diante de Deus. A terceira, Jesus diz assim: venha o teu reino. Reino, gente, é domínio. É como se você dissesse assim: Deus, domine sobre a minha vida. Domine sobre a minha família. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque lá no céu é feita a vontade soberana de Deus. O que é vontade soberana? Tudo que acontece lá satisfaz o coração de Deus. Aqui na terra nem sempre. E muitas vezes vai acontecer a vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite não porque satisfaça Ele, e sim por causa do pecado. Então quando eu falo assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é você dizendo: Deus, faz a tua vontade na minha vida, assim como a tua vontade é feita aí no céu. A gente pode dar um outro nome para isso: consagração. Você se consagrando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Pastor, Deus só quer meu coração. Deixa eu falar, eu já falei para vocês há 10 anos atrás. Deus não é açougueiro. Né, pastor? Quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse órgão aqui dentro do peito, não. Coração na Bíblia é o centro da inteligência. Pensamento, sentimento e vontade. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu pensamento. Eu tenho que amar a Deus de todo o meu sentimento. Eu tenho que amar a Deus de toda a minha vontade. Eu acordo dormindo, pensando nele. Eu durmo pensando nele. E a Bíblia diz que até quando eu durmo, ele trabalha por mim. Deus é a minha vida, é a razão da minha vida, é o ar que eu respiro. Isso é buscar Deus de todo o coração. A hora que você estiver na rede social, me perdoa, pastor. A hora que você estiver na frente da televisão, apareceu um troço doido lá. Não vou entrar em detalhe. Você vai falar: eu não vou ver essa tralha, porque eu amo meu Deus. Quando aparecer na sua vida uma oportunidadezinha para você levar uma vantagem de maneira ilícita, você vai falar: não vou fazer isso, porque eu amo meu Deus. Para nós os homens, quando passar aquele mulherão na calçada, aí o diabo vem assim e fala: dá uma olhadinha disfarçada. Você fica com vontade de olhar, né? Fala que fica para ver.
posso. Não vou virar o pescocinho. E tem gente que ainda dá um jeitinho, né? Ele disfarça. Ele finge que está olhando uma outra coisa, aí vai virando. Aqui não tem gente que faz isso não, tem? Parece uma coisa boba. Duas vozes podem surgir nesse momento. Uma aqui e outra aqui. Vai por aqui. Não, não vou não. Vai que Deus está me dando uma olhadinha agora. Eu estou olhando lá, mas Ele está me olhando aqui. E aí? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para terminarmos, tá? Mais duas só. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão representa o alimento diário. Aquilo que é básico para a nossa existência. Não é só o pão. Então Deus pode realizar um sonho seu de uma casa própria. Deus pode realizar um sonho seu de comprar um automóvel. Deus pode abrir uma porta de emprego. Não é pecado pedir isso para Deus. Deus pode abençoar no seu emprego para você receber uma promoção. Deus pode dar sabedoria a você para você fazer os enems da vida e entrar numa faculdade. E lá na faculdade Deus abençoar para você se destacar lá, te dando sabedoria, te dando entendimento. Deus faz essas coisas. O pão nosso representa isso. E para terminar, perdoa, digam assim, perdoa as nossas vidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Eu falo, vocês repetem. Quem não perdoa, não recebe perdão. E às vezes, dentro da própria família, às vezes, tem situações que o perdão resolveria. Ah, não, pastor, fulano morreu para mim. E fulano acabou. Se vier numa calçada, eu passo na outra. Por quê? Ah, não, fez isso, fez aquilo. E você, o que você fez? Merecia estar aqui hoje? Merecia participar dessa mesa santa aqui hoje? O que a gente merecia? O que eu merecia lá na escola de samba? Lá na prostituição? De cada 10 palavras, 9 palavrões. Uma vida perdida. Sem contar os ex-bebus que estão aqui. Os ex-cheiradores que estão aqui. Os muitos pecadores que estão aqui e que estão por esse mundo afora. Mas aí a Bíblia vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, ele foi subindo como renovo
numa terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bota a mãozinha assim, diz: eu recebi perdão. Mas eu também preciso perdoar aqueles que me ofendem. Algumas vezes você vai precisar perdoar você mesmo. Que existem pessoas que já receberam o perdão de Deus, mas não conseguem se perdoar e vivem se culpando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Deus já perdoou você. Amém? Olha para frente, para de olhar para trás. Quem fica olhando para trás não consegue vislumbrar o que está adiante. Às vezes a gente não pode voltar atrás no tempo. A gente pode voltar nas nossas atitudes. Ah, Deus, o tempo que eu perdi. Tem hora que vem essas paranoias na cabeça da gente, né? Acho que se quando eu comecei lá atrás, eu fosse um crente como eu sou hoje, acho que eu melhorei um tiquinho. Não é no sentido de pregar não, gente. Isso tudo vaidade da gente. É no sentido daquilo que a gente é. A maneira de enxergar a vida. A riqueza maior que a gente tem é Deus. E depois de Deus, vocês. Né, pastor? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Se você tem que perdoar alguém, a oportunidade está diante de você. Ah, pastor, se eu chegar perto dele, ele vai me sentar a mão. Bom, nem eu ia, né? Então começa orando. Você tendo a intenção, Deus vai abençoar e vai te proporcionar um momento. Não vai de cara não, que tu pode levar uma na lata. Sei lá, né? O que aconteceu? Mas às vezes é um tiquinho de nada, é uma bobeira de nada, gente. Vai lá. Deus abençoe todos vocês, tá? Meu pastor, me perdoe. Deixa eu orar por vocês. Vem cá, pastor.